aqui junto com o Rafa nessa minha nova fase, a gente está muito feliz. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que o COB faz, né? Eu adoro essa oportunidade da gente poder expor um pouco mais desse trabalho, que muitas vezes é invisível, é um trabalho que funciona ali nos bastidores, e aqui eu vou focar desde uma definição estratégica, desde um planejamento, teste e execução. Fui trilhando esse caminho, o esporte foi abrindo diversas portas. Eu fui para a Europa jogar um ano no circuito profissional, depois ganhei uma bolsa nos Estados Unidos para estudar. Fiz um mestrado de administração esportiva e tive a chance de chegar no COB, onde eu estou há 13 anos e já participando de 8 edições de Jogos Olímpicos, entre os Jogos de Verão, Jogos de Inverno da Juventude. Mais de 20 missões em 4 continentes, então assim, é uma gama de aprendizado constante, né? Porque a gente fala, são Jogos Olímpicos, são Jogos Pan-Americanos, os processos são similares, mas o fato da gente estar sempre indo para um lugar novo, entendendo quais são as necessidades das modalidades, traz para a gente um mundo muito rico de aprendizagem, né? Mas eu vou começar respondendo para vocês, né, o que são as missões, que são esses jogos multiesportivos internacionais, que se refere quando a gente leva a delegação juntando várias modalidades para um evento. Então é diferente do atletismo que vai para a Diamond League ou para o Mundial, o judô que vai sozinho, isso é papel da confederação, com muitas vezes apoio do COB para a execução. Mas as missões é quando a gente junta vários esportes, às vezes 38, né, no caso dos Jogos Olímpicos, 50 modalidades, entende as necessidades e provê tudo o que eles precisam para chegar lá e performar no mais alto nível. Que eu respondo muito, né, Joy, você trabalha no COB, que maravilha, jogos, o que você faz depois? Aí eu tento responder que é a parte mais difícil. Na verdade, quando os jogos chegam, a gente aperta play e as coisas vão funcionando, mas de um planejamento enorme, que precisa acontecer com muita antecedência, né? E a gente não tem só os Jogos Olímpicos, né? Antigamente se falava, né, da gente ter 4 missões no ano, que eram Sul-Americano, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, e agora a gente tem mais de 10 missões no ano, tá? Num ciclo de 4 anos, perdão. A gente antes pensava, né, nesse ciclo como 4 anos, e hoje, com o avanço e aumento dos jogos, a gente tem, dando o exemplo do que foi o ciclo de Paris, a gente tem mais de 10 missões, o que significa que a gente está trabalhando com mais de 6 planejamentos complexos ao mesmo tempo, né? Então, realmente precisa, a palavra-chave, eu acho que precisa ser ressaltada aqui, é o planejamento. Sem esse planejamento antecipado, a gente não consegue dar as ferramentas para todo mundo que dá esse suporte para os atletas chegar nos eventos mais importantes e executar para poder prover esses serviços, né? Isso requer anos de antecedência, 8 anos muitas vezes, de 1 a 8 anos, dependendo do evento. Se a gente está falando de um sul-americano de praia, os Jogos da Juventude, a gente trabalha com 1 ano de antecedência, pensando em numéricos, pensando qual vai ser a estratégica, qual a estratégia de acomodação, plano aéreo, envio dos materiais de logística e tudo mais. E a gente então está falando de um sul-americano no primeiro ano do ciclo, mas a gente já está falando dos Jogos Olímpicos antes do próximo acontecer, né? Então, um exemplo a gente hoje está focado em Los Angeles, mas eu já fui para Brisbane, que vai ser em 2032, para fazer a primeira visita de inspeção. Então, realmente, ele requer, né, um planejamento muito antecipado. E para isso a gente precisa criar cenários. Porque muitas vezes, né, quando a gente começa a provocar as confederações para trazer essas informações, quem a gente acha que vai classificar e tudo mais, eles falam que eu não consigo prever daqui 3 anos quantos atletas eu vou ter nos jogos, ou onde eu quero fazer uma aclimatação, ou quando eu quero entrar na vila, mas a gente precisa criar cenários para a gente ter um ponto de partida e iniciar reservas de acomodação 2, 3 anos antes, né? Então a gente provoca as áreas funcionais dentro do COB, a gente provoca as confederações, cria esses cenários e vai avançando no planejamento. E a gente trabalha, quando a gente fala em missões, com todos esses stakeholders externos, né? Desde o Comitê Olímpico Internacional, o COI, os comitês nacionais, e isso é muito rico, a gente troca muito
com vários países que vivem as mesmas situações, que têm os mesmos problemas, e a gente junta muita força para a gente conseguir que o foco das organizações dos eventos, o foco do COI, seja realmente no atleta, na performance, no serviço. Você imagina que o mundo olímpico ele tem que atender diversas frentes, patrocinadores, broadcasts, doadores, membros IOC e tudo mais, e tem uma limitação de recurso. E às vezes a gente vai percebendo em algumas discussões e fala, putz, mas você está fazendo isso para eles, mas e os atletas, né? Então a gente entra com essa força unida, a gente tem uma influência muito grande para poder certificar que esse caminho, todas as entregas são pensadas com o atleta em foco, né? Aí tem a Udesura, a PANAM, os comitês organizadores, as confederações nacionais, os atletas oficiais, a gente fala muito de familiares e amigos também, fornecedores todos, para todos os serviços que a gente contrata, trabalha com centros de treinamentos internacionais, prefeituras, consulados, embaixadas, tem toda uma atenção para a imprensa, dignitários, ministro do esporte vindo para os jogos, são todas as esferas externas ao COB que a gente precisa pensar e dar uma atenção quando indo para uns Jogos Olímpicos, né? Integrando e dando algum tipo de serviço e atenção, tá? E quando a gente entra dentro da esfera do COB, a gente trabalha com todos os departamentos aqui listados para entrega da missão. Então, a gente tem todos os serviços de performance, que vão desde a bioquímica, biomecânica, fisiologia, nutrição, alimentação brasileira, que é um ponto super importante, porque você tem uma questão da nutrição, mas você também tem uma questão do afeto, do carinho, da importância que a gente dá ao atleta. Análise de vídeo, a psicologia, força e condicionamento, entra em todas as questões de logística de viagem, receptivo, transporte terrestre, acomodação, o credenciamento, né, que é sempre uma questão muito importante, quantas credenciais cada confederação vai receber para poder estar atuando com o seu atleta, quantas credenciais a gente distribui para cada uma dessas áreas que tem atuação junto ao atleta durante os jogos, transporte de logística de materiais, que envolve até os nossos grandes atletas, que são os cavalos, né, que precisa ter um conhecimento muito específico, porque eles têm um valor imenso, não só financeiro, mas como afetivo para todo mundo. Hospedagem, uniformes, tem a Casa Brasil, a comunicação, o Time Brasil, a nossa cobertura, todos os serviços de saúde, massoterapia, pensando na recuperação, na prevenção, a fisioterapia, a medicina do esporte, e tudo com esse viés que a Mari também pontuou muito bem, né, nos nossos pilares, pensando na sustentabilidade, como a gente pode ter um impacto menor nas nossas ações, como a gente pode reaproveitar material. As esferas são aplicadas dentro de cada um dos jogos nas missões, dos 10 que a gente tem no ciclo, né? Passador. Então a gente tem a delegação esportiva, que são todos esses serviços de performance, tudo que é relacionado à performance do atleta, né? Então, o atleta, a confederação, o treinador, os serviços, as bases, o suporte que a gente vai dar para o atleta. E a gente tem a delegação institucional, que é a família olímpica, o presidente das confederações que estão indo, o nosso presidente, os diretores, toda a cobertura da comunicação, a Casa Brasil, para a gente celebrar as medalhas, celebrar os patrocinadores. A gente tem toda uma área de atenção a esses patrocinadores e atenção a familiares e amigos. E eles têm uma sinergia muito grande em tudo que é a entrega. Então a gente tenta fazer isso tudo funcionar de uma forma integrada para criar mais eficiência de tudo que a gente leva para uma missão. Então as etapas, né? A gente começa com uma definição estratégica, junto com a área de gestão esportiva, com a direção do esporte. A gente envolve todas as áreas de esportes para definir que tipo de serviço a gente quer dar. E aí, gente, é muito importante, quando a gente trata de alto rendimento, uma coisa que vai funcionar para uma modalidade não vai funcionar para outra. Então a gente tem que avaliar para cada uma das modalidades qual o nível de serviço que a gente vai dar. E aí o COB assume transporte diário, assume a segurança, assume a nutrição, assume toda uma infraestrutura que na vila ele teria. Então, assim, quando a gente toma uma decisão dessa, a gente sabe que a gente vai precisar investir bastante nessa infraestrutura, né? Então, a gente vai definindo a estratégia, aí a gente vai e passa para a busca, porque você imagina, em Jogos Olímpicos a gente está falando de 205 países
buscando as mesmas coisas. Obviamente, né, que você tem ali no top 20 do quadro de medalhas os países que vão buscar esses tailor-made solutions, essas instalações específicas para um suporte maior. Mas você tem a TV buscando, a Globo, né? Você está falando do Brasil, a Casé agora, e aí você vai criando esse mundo de stakeholders que precisam do mesmo recurso. Por isso que a gente tem que trabalhar com muita antecedência. A gente começa as buscas, visita o país, faz relação com os fornecedores, e aí, amadurecido com alguns contratos, a gente inicia uma fase de teste, que é a fase que a gente fala que o atleta está treinando, a gente também está treinando para melhorar nas nossas operações, né? E depois a execução, que é o play que a gente fala, né? Chegou nos Jogos Olímpicos, aperta play e seguimos a nossa vida. E aí algumas perguntas importantes que a gente faz nessas fases, né? A gente precisa investir numa aclimatação por conta do fuso, né? Então, quando a gente pensa que a gente foi para o outro lado do mundo, no Japão, a análise foi que, historicamente, em mundiais, em competições na Ásia, o Brasil não performava tão bem. Então, como a gente compensa isso? Aí a gente trouxe o estudo do sono, entendemos que era necessário 1 hora no país para cada hora de fuso que você tinha. Quais são as modalidades que vão ficar na vila, quais são as modalidades que vão ficar numa vila satélite, que nível de serviço a gente pode prover na vila satélite, qual a distância da vila para o treino e competição, né, que eu mencionei como exemplo para um deslocamento de transporte terrestre diário. Quais os serviços que a gente prioriza na vila? A gente tem uma restrição de acesso enorme, né? Você tem um limitador que é o número das credenciais. O atleta muitas vezes está acostumado a viajar de repente com 5 pessoas da equipe multidisciplinar. Nos jogos a gente vai conseguir dar 2. Então, como a gente faz para esses profissionais que trabalham na carreira inteira dele, nessa trajetória, no momento mais importante terem acesso ao atleta? A gente cria uma base do lado da vila, o mais perto possível, e monta uma infraestrutura para a atuação desses profissionais e o atleta vai até ele. Especificamente aqui eu vou trazer o caso de Paris, porque Los Angeles ainda está em andamento, tem muita coisa que é confidencial e ainda não está concretizada, mas Paris ilustra bastante desse trabalho que é feito, do que a gente está duplicando, né, para Los Angeles, e o que a gente está pensando para Brisbane 2032 se assemelha muito mais com Tóquio, porque a gente tem a mesma diferença de fuso. Na verdade tem 1 hora a mais para Brisbane, a gente vai ter 13 horas de fuso, então a necessidade de um pré-jogos ela é fundamental, né? Então vamos para Paris rapidamente. A gente começou o planejamento, fez as definições estratégicas em 2019, e aí lembra, ainda tinha, 2020 estava acontecendo os Jogos de Tóquio, né? E aí veio a pandemia em 2021, então assim, a gente estava falando de Paris, amadurecendo que a gente precisava para Paris, fazendo Tóquio ao mesmo tempo. Então é um pouco essa loucura de distribuição da nossa... Então a gente fez o quê? Os serviços de apoio à vila, a gente prioriza com áreas de treinamento privativas, salas de força, serviço da saúde, uma operação de uniformes, uma central de operações, que é todas as pessoas que trabalham para fazer essa roda de logística girar. Tem Viewcating brasileiro, um espaço para encontro de familiares e amigos, um estúdio e acomodação. Então esse sempre é o nosso foco, buscando o que precisa para dar de ferramenta para todo mundo conseguir trabalhar. E aí um exemplo, né, do surf, que foi indicado como base no Tahiti. A gente tinha a proposta do comitê organizador para os atletas de todas as nações ficarem dentro de um navio. A gente foi entender que ficavam ali 40 minutos de deslocamento, num contexto em que eles estariam com outros clientes dos jogos, público geral, fãs e tudo mais. A gente falou, cara, não vai funcionar. O surf está acostumado a ir para uma competição, ficar com o pé na areia, dormir, olhando a onda, estudando, e no Tahiti isso era muito importante porque a gente tinha uma questão de perigo da onda, né? A onda quebrava ali e você tinha uma margem muito pouca até os corais. Então, eu acho que tem uma parte do vídeo que fala assim, a gente está andando em 2019, pelos arredores do que talvez seja a vila. Realmente a gente não tem nem a confirmação de onde é locado a vila, a gente vai tentando sondar com o comitê organizador e a gente vai criando cenários, né? Então a gente não pode ficar parado e esperar ter a certeza da informação para começar a pensar num planejamento. Então isso que é super importante.
E aí, contando rapidamente, a gente conseguiu, depois de 3 anos de negociação, fechar um acordo com a cidade de Saint-Ouen. E aí, só voltando rapidinho, a cidade de Saint-Ouen, ela ficava, né, metade da vila era Saint-Denis, metade Saint-Ouen. A gente teve uma relação muito boa com a prefeitura, eles tiveram uma abertura incrível. E aí tá uma vantagem enorme de ser brasileiro, tá? A gente fala Brasil, as pessoas abrem um sorriso e a gente consegue trazer um valor imediato. A gente oferece para as comunidades abertura nos treinamentos, um acesso à nossa delegação, uma troca entre os treinadores para capacitação. Então a gente traz uma série de valores que permite com que a gente consiga acesso a instalações importantes, uma relação com a prefeitura e principalmente diminuir o custo desse investimento. Um ano antes dos jogos a gente foi fazer uma corrida na cidade porque a gente estava assinando algum contrato e as pessoas já chamavam a gente pelos nomes, né? O cara do restaurante. Então tinha uma comunidade que virou brasileira e recebeu a nossa delegação, que foi uma construção importante até para os atletas ficarem super à vontade ali, né? E a gente fala muito, tá? Assinamos o contrato, a gente conseguiu definir estratégia, fizemos as buscas, assinamos o contrato, agora a gente precisa testar. E esse teste é fundamental, é um investimento grande, anos antes dos jogos, mas ele é importantíssimo porque se eu quiser fazer algum ajuste nos jogos, não dá tempo, né? Se tiver alguma coisa errada do que a gente está oferecendo ali, você não tem tempo de reação, os jogos passam muito rápido. Transformou o Serroin Garry, que era uma estufa, e a gente viu o potencial para fazer um evento lá, então eles usavam para cultivação de plantas e jardinagem na comunidade, e a gente falou, putz, se a gente puder entrar aqui vai ser maravilhoso. Fizemos um teste evento, que foi a assinatura do contrato, e a gente percebeu que as pessoas trabalhando ali iam morrer de calor no verão, né? Então a gente foi já colocando ventiladores e fazendo algumas medidas até para providenciar um ambiente de trabalho um pouco melhor para toda a linha de produção. A gente fez 81 reuniões de boas-vindas ali, os atletas passavam por lá, tinha ativação, e aí nos bastidores, né, nessa parte de trás, a gente recebeu 50 mil peças, montou as malas, né, toda uma linha de produção ali e deixou tudo bonitinho para os atletas chegarem e usufruírem desse momento, que é quando você recebe a mala, você realmente fala, putz, agora eu estou nos Jogos Olímpicos, vem aquele orgulho, e é muito importante esse sentimento para motivar o atleta a fazer o seu melhor. Castelo em Paris para a delegação. Esse castelo, ele fazia parte ali do entorno do parque, e a gente teve muito cuidado no que a gente podia fazer de intervenção, era um patrimônio histórico, né? Então imagina como eles tratam isso lá. A gente viu o potencial para o sótão virar o nosso refeitório, um lugar com ar fresco e tudo mais, mas a gente precisou fazer algumas intervenções, né? Então a gente trouxe mais luminosidade, proteção das paredes, enfim, fez um fluxo de entrada e saída, e vou te dizer que foi um dos sucessos ali do serviço, os atletas gostaram bastante, vocês viram o Caio Bonfim, né, falando quanto foi importante para ele. E a gente tomou cuidado também de proporcionar um encontro para familiares e amigos, porque a gente não permite que eles entrem na vila. A vila é um lugar de performance, é um lugar de foco, e a gente não tem passe suficiente para atender todas as demandas dos familiares. Então a gente fala, você tem o handball, você tem todo mundo ali interagindo e torcendo para um esporte, e aí vê um resultado legal, e aí se motiva para dar continuidade. A gente montou auditório, a gente montou uma sala de força exclusiva. Uma das lições na pandemia foi que às vezes você pega um resfriado, né, e você não vai performar no dia seguinte. Então, um cuidado da gente tirar os atletas de um ambiente com muita gente na Academia da Vila, que é dividida com os 205 países, traz para o prédio exclusivo do time Brasil, e aí você diminui a chance de incidentes nesse sentido, né? E fora a comodidade, porque na Vila você anda muito, você está, né, cheio de atrações e tudo mais, você tenta manter os atletas em foco ali. A gente pintou até a parede nesse prédio, tá? A equipe saía assim, acabada e pintada, mas muito feliz e orgulhosa com o trabalho que foi feito. Toda a área de fisioterapia, massoterapia integrada com a área médica. Precisam se conhecer, precisam se aproximar. Se eu não sei o que a doutora Ana precisa para o serviço da saúde, eu não tenho como proporcionar isso, né? E é o mesmo para bioquímica, o mesmo para análise de vídeo, qual tecnologia precisa, que tipo de cabo a gente vai precisar para a infraestrutura. Então a gente precisa trabalhar muito em conjunto para fazer essa roda girar. E aí eu falo, né, que é um trabalho de pessoas ali que estão
100% no computador. Estão nos jogos, legal, foi para os jogos. Você assistiu alguma competição? Não, é muito difícil, né? Eu acho que 20 missões, se eu fui para 10 competições, é muito. A gente se dedica bastante, não é tão glamouroso, mas a gente faz essa roda girar em conjunto e é um trabalho muito bacana.